Chegamos ao fim de uma era. O mangá de Attack on Titan acabou no capítulo 139, que saiu um pouco antes do tempo aí na internet, né? Vazaram e traduziram aqui, então hoje a gente vai comentar sobre ele. Foi um final polêmico que dividiu opiniões e talvez você possa ter ficado um pouco confuso e eu vou explicar tudo o que rolou nesse vídeo hoje, depois da vinheta. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco comprido, então eu peço que você fique aqui até o final, porque tem muita coisa pra ser dita também. Deixa o seu like, se inscreve aqui, eu tô sempre trazendo vídeo de anime pra vocês. Vocês podem dar uma olhadinha nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok, eu posto bastante conteúdo otaku por lá. Mas vamos ao que interessa, que é o capítulo 139 do mangá, que ele já inicia com o Eren e o Aramin ali conversando. Eles estão com uma fisionomia mais infantil, de quando eles eram mais jovens, meio que recapitulando mesmo aquele sentimento que eles tinham antes de que se foi perdido ao longo de toda essa trajetória, né? O Eren tá contando ali pro Aramin as motivações que ele teve, que levaram ele a fazer tudo o que ele fez. Em alguns pontos foi bem chocante o que ele falou, né? Ele explica, por exemplo, que ele tinha enxergado o futuro, né, o que ia acontecer e que ele precisava agir da forma que ele agiu. E no final das contas ficou uma sensação meio de que o Eren é o novo Lelouch Britannia, né? Porque eu não queria acreditar que realmente ia acontecer isso em Attack on Titan. Eu gosto muito dessa premissa que teve em Code Geass, né, do Lelouch, do Lulu ter feito tudo o que fez para ser o grande vilão e unir os inimigos contra, né, em prol de um mal maior. Fiquei um pouco balançada com essa escolha do Isayama, mas a gente vai ter que aceitar porque foi isso que aconteceu. Bom, muita gente ficou em dúvida, né, porque esse momento ali em que o Eren tá conversando com o Aramin se passa dentro dos caminhos, mas no capítulo 138 a gente viu a Mikasa arrancando a cabeça do Eren. Então, depois que o Eren morreu, ele continuou fazendo tudo aquilo? A verdade é que não. Na verdade, isso foi meio como se fosse um flashback, ou então voltou um pouco no tempo para mostrar esse acontecimento, mas o momento em que o Eren está ali com o Aramin, né, que inclusive ele levou o Aramin para ver os rios de fogo, né, que era a lava do vulcão e tal, se passa talvez alguns momentos antes da Mikasa de fato arrancar ali a cabeça do Eren, ou em algum momento antes, tá? Não foi depois, não teria como ser depois, porque a gente viu ao longo da obra que assim que o Eren morreu, né, a Ymir foi liberta e todo tipo de poder de Titã foi encerrado, então não foi depois, tá? É bem possível que isso aconteceu bem antes da Mikasa arrancar a cabeça do Eren, porque ali ao longo da conversa chega um momento em que o Eren fala pro Aramin que a próxima vez que a gente se encontrar vai ser pra um tentar matar o outro, então eu vou apagar as suas memórias. É bem provável que isso tenha acontecido da última vez lá quando o Aramin encontrou o Eren também lá meio que dentro dos caminhos, mas há bastante tempo atrás, né? Então ele teria tido as memórias dele apagadas ali, só que depois com a libertação da Ymir, todo o poder Titã, como eu disse, foi cancelado, inclusive todas as mudanças que foram feitas nas memórias, né? Alterações ali de memórias, alterações genéticas, foi tudo cancelado, então por isso que eles lembraram ali naquele momento, né, veio à tona os pensamentos, as memórias que foram apagadas. Então a gente tem ali uma sequência de indagações do Aramin em relação ao Eren ter visto o futuro, e o Eren se justifica muito o tempo inteiro, e só que eu achei um pouco forçado demais o Eren justificando as atitudes dele em relação a Mikasa. E isso eu vou explicar o porquê, gente. Apesar de, sim, ele ter sido amigo da Mikasa e do Aramin ao longo de toda a infância, juventude, adolescência e chegar até a vida adulta, o Eren nunca esboçou nenhum tipo de sentimento amoroso para Mikasa. Ele nunca demonstrou nenhum tipo de interesse nesse ponto, entende? A gente pode até levar em consideração que sim, quando a Mikasa estava prestes a morrer, ele salvou ela, mas até então ali ele não tinha nem amizade com a garota. Depois, quando eles já haviam entrado pra tropa e tal, e o Eren se transformou em Titã a primeira vez, teve um momento que a Mikasa estava praticamente ali morta, né, com um Titã que ia devorar ela, e ele, como Titã de ataque, chegou e salvou a vida da Mikasa ali, com certeza foi num impulso sentimental, mas aquela coisa que a gente faz por amigo,
amigos, por pessoas que são queridas, mas não porque ele tinha um interesse amoroso, assim, né? Uma construção de interesse amoroso relacionado a Mikasa. Isso não aconteceu ao longo do mangá, eu ainda diria que isso ficou um pouco mais puxado, assim, levemente pro lado da história do que da Mikasa. Então essa reação que ele teve em falar que ele não aceitaria, né, que a Mikasa ficasse com alguém pelo menos 10 anos depois da morte dele, queria que ela ficasse sozinha para sempre, que ele não admitiria, não aceitaria, não conseguiria ver a Mikasa com outro homem. Para mim foi um chilique que não tinha nada a ver com a construção do Eren. Pra mim ficou bem forçado, bem exagerado, só que se você levar em consideração também que em nenhum momento ali o Eren fala pro Aramin que ele gosta, que ele ama, que ele tem qualquer sentimento amoroso em relação a Mikasa, talvez possa ser só o ego do Eren, sabe? Quando você não quer a pessoa, mas você também não quer que ela queira outra pessoa, me soou um pouco disso. Eu ainda não consigo sentir que ele ama a Mikasa, ele nem falou eu amo ela. Pra mim foi muito mais isso, porque não faria sentido agora do nada ele ser tão apaixonado, tão louco de amor por ela, né? Então, seguindo tudo isso, ele justifica que ele virou um demônio, né? Pra poder unir todos os inimigos em prol de um mal maior, né? Pra poder ajudar e dessa forma, assim, as guerras iriam acabar. Afinal de contas, quando o inimigo do seu inimigo é seu inimigo, o seu inimigo passa a ser seu aliado. Então, ele sendo um inimigo maior ali, né, os inimigos menores iam se aliar e ali com essa convivência, um ia conhecer melhor o outro, tal, iam deixar de se odiar. E foi mais ou menos isso que a gente viu acontecer, mais ou menos. Por quê? 80% da humanidade morreu ali com o poder da coordenada, os titãs tudo pisoteando todo mundo. Então, nem que Marley quisesse, agora eles iam poder continuar uma guerra contra os Eldianos de Parades, não tinha como, né? Só que mais na frente no mangá a gente vê também que mesmo que o poder dos titãs tenha acabado, ninguém mais pode virar titã, a gente ainda vê Marleyanos apontando arma para Eldianos, ou seja, não é tão simples assim você acabar com uma história de rivalidade. São 2000 anos de rivalidade. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo aqui explicando por que os Eldianos são os verdadeiros vilões, para vocês entenderem tudo isso. Mas essa história de que o Eren achou que se ele erradicasse 80% da humanidade, só a bondade ia prevalecer, não foi bem assim, né? Mesmo depois de tudo, quando eles já estão mais velhos, se passaram alguns anos, a gente ainda vê que existem algumas questões que, por mais que não esteja mais sendo guerra, por mais que todo mundo ficou em paz, ainda tem aquela coisa entre eles. Então, levando aí para a premissa do que o Eren fez, não foi bem uma extinção, mas foi mais para um recomeço, né? Ele não conseguiu optar nem pela extinção total, de matar 100% das pessoas, e nem pela eutanásia. Ele mesmo diz que ele fica muito confuso ao longo de tudo. Acho que a partir do momento que ele pega o Titã fundador, ele fala bem, né, que não existe mais passado, presente e futuro, e meio que ele começou a agir, só deixou o corpo dele levar. Então, ele provavelmente só foi agindo de acordo com os impulsos que eram chegados até ele ali através da Ymir, e a gente vai falar sobre isso aqui. Uma outra coisa muito legal é que esse plano, a Lelouch Britânia e do Eren, mostrou que ele confiava no potencial diplomático do Aramin e que realmente escolheu o Aramin para poder sobreviver ali ao invés do Erwin foi uma escolha certa. Não que o Erwin não teria condições, né, de agir com tanta diplomacia, mas a gente sabe que eles têm personalidades muito diferentes e o Aramin, ele tem um talento muito maior para lançar o discurso no jutsu lá e fazer as pessoas, né, aderirem ao que ele tá falando. Foi uma escolha legal, né, que fez com que agora os Marleyanos não quisessem mais a morte dos Eldianos, já que os demônios não existem mais, é todo mundo ser humano, como todo mundo. Uma coisa que eu achei muito bonitinho também, que apesar de tudo isso que aconteceu, a gente vê o Eren realizando o sonho do Aramin, né? Como eu já falei no começo desse vídeo, mostrou lá o Rio de Fogo e tal. Então, ele, apesar das barbaridades que ele falou pro Aramin, de ter socado a cara do Aramin também, alguns capítulos atrás,
ele mostra que ele tinha um sentimento de amizade verdadeiro e lá estavam os dois amigos vendo, né, as coisas que eles falavam quando eram piquititicos que iam ver quando eles saíssem das muralhas. E ali ele dá uma breve explicação sobre a Ymir que eu também achei extremamente forçado. Acho que é a segunda coisa que eu posso falar que eu não gostei nesse final, dela ter mantido aí aberto, né, esses caminhos dos titãs, né, desde lá do reinado do rei Fritz e tal, por 2000 anos, sendo que ela fez tudo isso porque ela realmente amava o rei Fritz. O cara chegou na cidade natal dela, incendiou todo mundo, matou os pais, arrancou ela de lá, tratou ela como escrava, arrancou a língua dela, abusou sexualmente dela, né? Mandou os caras perseguir ela na floresta, porque senão ia arrancar o olho dela, e aí ela vem me falar que ainda ama. Bom, o Eren ainda disse que a gente não consegue entender, que não tem como entender esse amor que ela sente ou esse sentimento, realmente não tem como entender, mas eu ainda consigo levar que ela pode estar sofrendo, ou pode ter sofrido, pode sofrer até hoje da síndrome do Estocolmo, que é quando você se apaixona pelo seu sequestrador ou pelo bandido que tá ali te fazendo mal, quando você se apaixona por aquele que faz muito mal a você e você não consegue, isso tudo acaba se somando junto de relacionamentos abusivos que a gente vê muito na vida real o tempo inteiro, quando a pessoa apanha, quando a pessoa sofre, ela é traída, humilhada, mas mesmo assim ela não consegue se desvincular, não consegue deixar essa pessoa, a gente fala é mulher de malandro até que a gente brinca, né? A pessoa ama tanto que ela aceita apanhar na cara e tal, e não termina e a gente nunca entende por quê. Mais ou menos esse aí é o princípio do que aconteceu com a Ymir. Eu acho que essas duas coisas misturadas, a síndrome do Estocolmo junto com a síndrome do relacionamento abusivo, do qual você não consegue se desvincular, fez com que ela sofresse exageradamente por 2000 anos por um amor que ela sentia, mas que ela sabia que ela precisava se libertar dele, só que ela não consegue se libertar sozinha, assim como acontece com a gente na nossa vida real, quando você ama muito uma pessoa e você simplesmente não consegue se desvincular, você sabe que aquela pessoa faz mal pra você, mas mesmo assim você quer estar com ela, como se fosse uma droga, um vício, mais ou menos aí nesse pressuposto que eu imagino que seja essa situação da Ymir. Mesmo assim, isso daí pra mim ficou meio raso, meio sem sentido, eu esperava algo mais aprofundado disso daí, e principalmente quando fala que a Ymir estava ali esperando por alguém que libertasse ela disso, né, e que esse alguém era a Mikasa, porque ela se identificou com a Mikasa era uma pessoa que também amava o Eren, né, amava o homem lá, que ela idealizava acima de qualquer coisa, não importa o que o Eren fizesse, o que o Eren falasse, o quanto o Eren pudesse ser ruim pra Mikasa, apesar que ele não chegou nem perto do que o rei Fritz foi pra ela, né? Mas mesmo assim ela meio que se identificou, e assim como ela fazia de tudo para defender o rei Fritz, a Mikasa fazia de tudo para defender o Eren. Então tudo isso foi uma manipulação até agora da Ymir usando o Eren, né? Ela não queria que o Eren libertasse ela manipulou o Eren para que a Mikasa libertasse ela. O Eren foi só o caminho para essa libertação acontecer, porque ambas tinham traços parecidos em relação ao amor, e no final das contas a Mikasa foi capaz de tomar uma decisão diferente da que ela nunca conseguiu tomar. Ela preferiu matar o homem que ela ama a sofrer ali, né, as consequências de morrer, de ver o mundo sendo destruído e tudo mais. Uma coisa muito legal é que o Eren explica que quando você tem o poder do fundador, você não consegue distinguir passado, presente e futuro, é tudo a mesma coisa, né? Então isso daí justificaria, por exemplo, o sonho que ele teve lá no primeiro capítulo do mangá, né? Se você não tem essa diferença entre passado, presente e futuro, se é tudo junto, então ele automaticamente consegue estar em todas essas linhas do tempo e influenciar elas. É da mesma forma que ele também influenciou o pai para poder pegar o titã fundador lá, né, naquela ocasião e tal, e acabar passando para ele posteriormente. Ele fez isso por quê? Porque ele precisava que tudo isso acontecesse assim, para que ele conseguisse salvar a humanidade. E aí vem uma das revelações mais chocantes do final deste capítulo e da obra inteira, que foi a manipulação que ele fez no futuro, que já não era mais futuro daí, né, foi em algum outro momento, mas que a gente vê no primeiro capítulo também, que é a mãe dele sendo devorada pela Titã Sorridente, que a gente sabe que é a mãe do Zeke, né. Na verdade, a Titã Sorridente era para ter comido o Bertoldo, e isso foi uma incógnita por muito tempo. Por que ela passou reto pelo Bertoldo e foi lá e comeu a mãe do Eren?
A gente descobre que o Eren influenciou ela para não comer o Bertoldo porque ele precisava ter esse trauma tão grande na vida dele para que ele tivesse a motivação para agir da forma como ele agiu em todos os momentos dali por diante para chegar naquele fim que ele tinha planejado. É uma atitude altruísta? Tem gente que considera que sim. Eu considero que eu acho que eu não teria culhões assim para poder mandar o Titã ir lá comer minha mãe, vai ficar meio estranho, né? Mas devorar a minha mãe só para salvar a humanidade inteira, acho que você precisa ter um foco muito grande no que você quer e realmente ter uma intenção muito altruísta para você se submeter a isso. Eu não faria, a humanidade morreria se dependesse desse caminho pra eu salvar. E mais ali pro final a gente tem a cena bonitinha daqueles guerreiros eldianos lá de Marley, que viraram best friends dos que sobraram da tropa de exploração. E aí vem várias cenas que foram realmente bem emocionantes, que a gente vai falar já já. Mas antes eu quero tirar dúvida aqui em relação a Parasita, porque eu sei que teve gente que ficou em dúvida sobre o Parasita. Ele morreu, não morreu, não aparece, o que acontece? A obra deixou meio claro, poderia ter deixado mais claro, ok, mas que o Parasita foi destruído sim, né? E que ele era uma manifestação maior ali de todo o poder dos titãs, que ele estava junto da Ymir e que ele partiu quando ela e o titã fundador foram libertos. Então, pode não ter ficado tão explícito para alguns, mas sim, o Parasita foi destruído. A gente viu ali as cenas, inclusive, né, do Reiner segurando o Parasita e tal, no ímpeto para poder vencer. E juntamente com a morte do Parasita, a libertação do Ymir, do Titã Fundador, toda a maldição dos 13 anos, né, de vida, as manipulações de memórias que haviam sido feitas, as corporais e tal, foi tudo extinguido. Agora não existe mais nada, apagou. Se alguém tinha memória falsa, ele perde essa memória falsa, volta a ter memória verdadeira. Quem era titã, que só tinha 13 anos de vida, agora vai ter vida longa até que a morte o busque naturalmente, né? Então agora tá todo mundo livre de qualquer efeito titã sobre a vida deles. A gravidez da história, pra mim, acabou ficando muito sem sentido. Eu pensei que isso ia ser usado para algo mais importante, só que no final das contas não teve peso nenhum, né? Ela deu à luz a uma menina e algumas teorias aí, apesar de não ter ficado claro no mangá, nada explícito, né? Algumas teorias dizem que o espírito da fundadora Ymir teria reencarnado na filha da história e que ela se chamaria Ymir em homenagem a Ymir da Ilha de Parades lá, né, que era a titã mandíbula, que era uma mandíbula meio estranha, tá? Isso não ficou confirmado na obra, mas meio que a gente deduz que possa ser isso que tenha acontecido. O Eren Pombo, como tá todo mundo chamando por aí, ele é um simbolismo da liberdade. O Eren não virou um pombo, gente, ou uma águia, seja lá o que você enxergue naquele pássaro. Desde o começo, as aves sempre foram um símbolo da liberdade em Shingeki. Então vale lembrar que lá no início do arco de Marley, quando o Falco vê a ave no céu, né, a gente tem esse simbolismo. Quando o Aramin tá no navio com a Annie, que ele olha aquela ave no céu e ele entende que ela não é só uma simples ave, que tem alguma coisa a mais. Quando eles estão no navio, já no final desse capítulo, né, todos ali depois dos acontecimentos, a ave passa por ali e até que chega o momento que a ave vai lá, pega o cachecol da Mikasa e ajeita meio que num simbolismo de que agora o Eren está livre, mas ele ainda está lá cuidando da Mikasa e ajeitando o cachecolzinho dela. Inclusive, a obsessão da Mikasa pelo Eren é algo que é bem importante de ser dito, né? A Ymir foi liberta graças à atitude da Mikasa, mas a Mikasa não foi liberta do sentimento que ela tinha de obsessão pelo Eren. Ela continuou presa como uma escrava a isso. Tanto é que a gente vê ela sentada ali com a lápidezinha, onde só tem a cabeça do Eren enterrada ali embaixo, falando que queria muito ver o Eren ainda, sabe, com aquele mesmo apego que ela tinha. Ali já tinham se passado 3 anos. Então, assim, para 3 anos depois ela estar com uma carga emocional tão grande ali, junto da lápide da cabeça do Eren, mostra que todo mundo foi liberto, menos a Mikasa. A Mikasa ainda continua escrava do seu sentimento. Triste, né, fim para uma personagem que eu acho que tinha um potencial maravilhoso. Uma outra coisa que me incomodou também é que no capítulo 138 a galera tinha se transformado em titã, a gente chorou, ficou triste, e nesse 139
todo mundo voltou a ser humano. Tá, eu achei muito legal, não queria que eles morressem realmente. Fiquei muito feliz de Jean, Konya e companhia lá terem voltado a ser humanos, mas eu ainda acho que isso tira um pouco o peso, ou tira muito o peso dos acontecimentos do capítulo 138, né? Tira o impacto daquilo que aconteceu. A gente teve também cenas emocionantes com o Levi encontrando os membros da tropa que morreram, que ali eu achei muito, muito bonito. Ele realmente acabado ali no chão, destruído, né? E a gente pode ver depois ele lá com a Gabi, com o Falco, ele de cadeira de rodas, é que com o final dos Titãs, ele deixa de ser um super Ackerman que pode tudo para se transformar também numa pessoa comum. Ele ficou cego de um olho, dá a entender que ele ficou paralítico porque ele tá em cima de uma cadeira de rodas ali, né? Senti falta dele, tá com a lojinha de chá deles ali, mas fiquei feliz que ele de alguma forma pôde inclusive olhar para os companheiros dele, para Randy, para o Erwin e falar: olha só, vocês entregaram seus corações e graças a isso a humanidade foi salva. Nada foi em vão. Também achei fofinho o Jean e o Konya encontrando a Sasha, embora ali não houve nenhum tipo de diálogo, né? A carinha dela feliz para eles me emocionou bastante quando eu vi. E num resumo geral, eu acho que o final foi bom. Foi bem bom, eu acho, apesar das minhas ressalvas de algumas coisas que eu não gostei, que eu citei aqui no vídeo, algumas coisas que eu acho que foram corridas demais, que talvez precisassem ainda de uns 2 capítulos para que tudo ficasse explicado. Tiveram muitas coisas que ficaram sem sentido, algumas decisões de roteiro que eu não gostei tanto, mas no contexto geral eu acho que sim. Foi uma boa finalização, não foi uma finalização feliz, o Isayama tinha dito que não ia ser uma finalização feliz, foi um final mais emocionante, sim, e óbvio, foi lá com o poder da amizade e eu esperava algo um pouco mais dramático, mais drástico, algo um pouco mais forte, mais triste mesmo, né? A gente não teve isso, que eu acho que a obra de Shingeki pedia, sim, algo um pouco mais tenso, algo com mais sofrimento, com menos coisas felizes, né? Mas ainda assim eu acho que foi bom. Eu gostei, deixa aqui embaixo nos comentários, esse vídeo ficou gigante, me perdoem, mas eu quero saber da sua opinião, o que você achou, o que você não achou, se você curtiu, conta tudo aqui pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!